Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo? Tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam bem-vindos à nossa nova aula de Educação Física de número 38, para vocês do 7º ano. Bem, pessoal, hoje nós vamos conhecer os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Nós vamos adentrar um pouco mais sobre esse evento que inspirou, o maior evento esportivo da atualidade, os nossos famosos Jogos Olímpicos. Nós vamos conhecer as suas provas, as suas características e vamos também conhecer alguns fatos e estudar o que foi comprovado pela arqueologia e antropologia e qual o legado desse evento para a humanidade. E olha aqui, pessoal, em Atenas, se não me engano, os primeiros Jogos Olímpicos realizados em Atenas, modernos, Primórdios, desde os tempos pré-históricos, que o homem corre, salta, luta, assim como ele acredita em algo superior. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade juntaram esses dois mundos, o mundo do exercício físico e a religião. Existia uma crença grega que dizia que o corpo tem tanta importância quanto o intelecto e o espírito, e que a melhor maneira de honrar a Zeus é cuidar do corpo e da mente. Não há melhor prova disso que os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Segundo o calendário, os Jogos Olímpicos da Antiguidade organizavam-se em Olímpia, uma cidade da Grécia Antiga, de 4 em 4 anos no final do mês de julho, em agosto ou início de setembro, quando existia a lua cheia e completava um ciclo de 99 meses. A esse período de 4 anos chamava-se Olimpíada. Começaram por durar um dia, depois 2 dias, 3, 5 dias, na época de 4.608 a.C. a 3.337 a.C., chegando a 7 dias de competição. Quando a data estava marcada, os arautos eram enviados a todas as cidades gregas para anunciar quando começariam esses jogos e começaria assim a trégua sagrada. Os povos que estivessem em guerra, eles paravam de guerrear para competir, para participar dos Jogos Olímpicos antigos. Os preparativos começavam um ano antes, as pistas tinham que ser niveladas, os templos e estádios reparados, os atletas começavam a treinar 10 meses antes e na mesma altura eram escolhidos os juízes encarregados de preparar tudo. No último mês, juízes e atletas tinham que ir para a Olímpia, onde os atletas treinavam sob a supervisão dos juízes e, se não estivessem em boa forma física, eram desclassificados. Gente? Aos poucos dias do início, iam chegando uma multidão que ia assistir aos jogos. Famílias de atletas, príncipes, viajantes, peregrinos, artistas e comerciantes, pessoas ilustres, convidados e pessoas humildes, onde se incluíam os escravos. E aqui nós vemos uma imagem, uma escavação de Olímpia e aqui uma reconstituição ilustrativa de Olímpia no período romano, no período antigo. Quem quiser olhar embaixo, nós temos as diversas separações desse lugar, uma hospedaria, o templo de Hera, algumas coisas bem interessantes também, altar de Zeus, templo de Zeus normal, agora Stoa, Suba, Eleutério, então tem muita coisa interessante, diferente para a gente desbravar nesses mapas, Vamos falar sobre o programa dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. No dia 1º, tinha a cerimônia de juramento dos atletas e dos juízes, pessoal, num lugar chamado Bulenterio, perante a uma estátua de Zeus, ou Bulentério. Inauguração dos Jogos, provas de luta, pugilato e pancrácio para rapazes e a consulta de oráculos. Pancrácio era um precursor do boxe. Na parte da tarde eram realizadas palestras públicas de filósofos e historiadores,
assim como recitais de poesia. Nesse dia também eram feitos sacrifícios aos deuses e ao sorteio dos atletas. Dia 2, corridas equestres, de cavalo, de quadrigas, puxado por 4 cavalos, no hipódromo e na parte da tarde, pentatlo, disco, dardo, lançamento de dardo, corrida pedestre, luta e salto, no estádio. À noite eram recriadas as cerimônias fúnebres de Penélope, desfile dos vencedores com hinos no altis e banquetes. Dia 3, da parte da manhã, era realizada a procissão de todos os atletas, juízes e embaixadores, com vasos de ouro e prata, no altis. Em frente ao altar de Zeus, realizavam-se o sacrifício de 100 bois. Na parte da tarde, realizavam-se as provas de corrida no estádio, dos diaulos e dos dólicos. Alguma espécie de corrida deles também. À noite, os atletas convidados e espectadores participavam num banquete onde se comia a carne dos bois sacrificados. Dia 4. De manhã, realizavam-se as lutas, pugilato e pancrácio, e à tarde, corrida com armas. Dia 5. Procissão dos atletas vencedores até o templo de Zeus, onde eram premiados com um ramo de oliveira sagrado e uma fita vermelha. À noite participavam em festas e banquetes. No dia seguinte, atletas, espectadores, embaixadores regressavam às suas terras. Os vencedores regressavam num carro puxado por 4 cavalos brancos. Provas. Datas de introdução das provas dos Jogos Olímpicos. Então, em 776 a.C., corrida no estádio. Depois veio a corrida dupla ou 2 estádios, diaulo. 720 a.C., corrida de 12 estádios, o dólico. 708, a luta e pentatlo. 688, pugilato. 680 a.C., corrida de quadrigas, 4 cavalos. 648 a.C., o pancrácio, luta e pugilato e corrida de cavalos montados. 632, luta para rapazes. Em 628 a.C., estão vendo que vai diminuindo, gente? Pentatlo para rapazes, pugilato para rapazes, corrida com armas, corrida de carroças puxadas com mulas, corrida com éguas. As provas de apene e calpe são abandonadas. Concursos artísticos, concursos para arautos e pancrácio para rapazes. Gente, se a gente for perceber, daqui para cá se andaram uns 400, quase 400 anos, Algumas provas. Corridas equestres. Uma corrida de carros consistia em 12 voltas ao hipódromo, tendo cada volta entre 823 a 914 metros aproximadamente. A corrida de cavalo era uma volta, ao hipódromo. Não eram os homens que tinham vencido as corridas que recebiam as coroas, mas os donos dos cavalos, que até podiam ser mulheres. E aqui nós temos uma reconstituição dessas corridas, pessoal? Lógico, isso daqui é um evento moderno, onde eles estão recriando essas atividades, E aqui nós temos uma ilustração também de uma corrida de cavalos, uma quadriga. Eram 4 cavalos aqui, Luta, pugilato e pancrácio. Na luta, era necessário provocar 3 vezes a queda do adversário para ser o vencedor. A queda era quando as costas, ombros ou peito do adversário tocavam o chão. Antes de iniciarem a luta, os atletas untavam o corpo com azeite e depois terra para evitar que a pele ficasse escorregadia. A prova não tinha um tempo limite, E era permitido, partir os dedos dos adversários, mas não era permitidos ataques na zona genital e nem mordeduras. No pugilato, apenas podiam usar os punhos e os dedos estavam envolvidos
com tiras de couro, a que mais tarde se juntavam, né, pedaços de metal. O jogo terminava quando um dos atletas ficava inconsciente ou colocava um dedo no ar em sinal de desistência. No pancrácio, luta e pugilato, tudo era permitido, menos enfiar o dedo nos olhos, atacar a região genital, arrancar ou morder, né? Existiam provas para rapazes e homens adultos. Pentatlo era composto por lançamento do disco, do dardo, salto em comprimento, corrida de estádio, 200 metros, né, e luta. O disco pesava quase 10 quilos, né, 9,5 kg, e podia ser feito de pedra, ferro ou bronze. O vencedor era quem conseguisse lançar o disco o mais longe. O dardo tinha a altura de um homem e era feito de madeira. Se um atleta vencesse as 3 primeiras provas do pentatlo, as 2 últimas não se realizariam. As competições dos Jogos Olímpicos estavam divididas entre gímicas, né, no estádio. De acordo com as idades dos atletas, em homens em éfebos, né, que eram os adolescentes, hípicas no hipódromo, corrida de cavalos de carros e cavalos. As provas eram disputadas sobre areia molhada, lamacenta e escorregadia. Era-se vencedor da luta quando o adversário abandonava ou tocava 3 vezes o chão. O vencido confessava em voz alta a sua derrota. Os atletas desde a infância que praticavam a corrida a pé, o salto, né, o lançamento do disco e do dardo, a luta, o boxe e o pancrácio. Os atletas exercitavam-se com o corpo esfregado com óleo e areia para ajudar a regular a temperatura do corpo, proteger do sol e da vara do treinador, caso não fizesse os exercícios corretamente. Depois das provas, os atletas usavam, né, o seu striglis, um instrumento curvo para remover o suor, o azeite e a areia da pele. Depois limpavam-se com uma esponja e água. Fazia parte do treino o descanso, incluindo o banho e a massagem. Dava-se muita importância à hereditariedade, né? À educação da mente, música, aritmética, gramática, leitura e poesia. E, né, ao microciclo de treino, a alimentação, durante muito tempo, era somente vegetariana. E o conhecimento das condições dos locais onde se realizavam as provas. Instalações. Os Jogos Olímpicos eram realizados em Olímpia, né? O Santuário dos Zeus, situado num local remoto a cerca de 50 quilômetros da cidade de Élide. Esse local era composto por templos, altares, né, colunas, tesouros, vários templos oferecidos por cada uma das cidades como oferendas. Complexos desportivos, palestra, ginásio, sítio para os banhos, piscinas, oficina, estádio, hipódromo e teatro para 45 mil espectadores. Incrível, né? O núcleo de Olímpia era o Átis, um bosque sagrado onde estavam as oliveiras das quais se retiravam os ramos para oferecer aos vencedores. O ginásio situava-se perto de um rio, né? Bosques de oliveiras ou de uma colina. Eram compostos por locais de saltos de arremesso, de luta, pistas de corrida, espaço para massagem, unção, banhos e lugares para os espectadores. A palestra era onde se realizavam os exercícios de preparação para a luta, para o pugilato e para o pancrácio. Um pouco por todo lado existiam acampamentos que albergavam uma multidão que vinha de todas as cidades-estado da Grécia. Ao longo dos tempos, foram sofrendo alterações e foram construídos um palácio, termas e uma grande fonte. Todo o recinto era adornado com cerâmicas e esculturas de deuses, atletas, vencedores e pessoas importantes de várias épocas. E aqui nós temos, né, gente, uma foto dessa região de ilhas, que é a Grécia, né? Aqui no sul da Europa, quase pertinho da África. Bem, gente, espero que tenham gostado, né? Concluindo agora a nossa aula sobre
sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Olímpia tornou-se uma cidade sagrada, tal como hoje é Jerusalém ou Meca. A ida aos Jogos era um tanto como se fosse uma peregrinação, como um divertimento, né? Naquele tempo era difícil viajar e milhares de pessoas iam por terra e por mar assistir aos Jogos. Até a paz reinava durante os Jogos Olímpicos. Esse enorme esforço de todos mostra que quando o homem quer, tudo é possível. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana.